Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de uma vez mais nos reunirmos nesta igreja, neste local, para aprendermos a Tua Palavra. Te damos graça por todos os irmãos que aqui puderam chegar, por aqueles que não poderão vir e também por aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet. Te pedimos as Tuas bênçãos, que as bênçãos do alto repousem sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, a Tua vontade através da Tua Palavra. Te pedimos, te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade aí ao estudo de Efésios, hoje é a lição de número 6. Hoje é 10 de maio de 2020. Está um pouquinho frio, né? Levantar hoje foi um pouquinho mais desafiador. E o tema proposto aí é a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. O textual está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que nos diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos capítulo 4, do versículo 12 ao 14. Vamos fazer aí esta leitura, pedir aos irmãos que, um por vez, vão lendo aí os versículos na sequência. Começa aqui pelo irmão Jorge, pode ser? Depois Júlio, depois os irmãos lá na sequência, até a gente concluir aí, tá? Pode começar, irmão Jorge. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelo que na carne é chamado circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então está aí como fosse um tratado de paz, né? Dentro dessa perspectiva de igreja, porque a carta aos Efésios é uma ideia assim muito clara a respeito da igreja, e os irmãos sabem que igreja tem gente de todo jeito, né? Então tem gente que come feijão, tem gente que não come feijão, tem gente que gosta de cuscuz, tem gente que não gosta de cuscuz, e tem gente que tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo.
Tem gente que fala um português refinado, tem gente que não, né? Tem bilíngues, e tem gente que não fala nem o português direito, né? Então a igreja é heterogênica, ela tem gente de todo jeito, então de criações diferentes. Tem aqueles que, como a gente costuma dizer, né? Também que dá uma expressão muito correta, mas nasceu um berço evangélico. Quando você vai lá na Casa Bahia, um berço evangélico aí, por favor. Não tem, né? Mas é uma expressão nossa, enfim. E tem também aqueles que vieram depois, que veio cheio de vícios, cheios de condutas anticristãs, e que leva aí um tempo para ser moldado, para ser lapidado. E não é diferente aqui nessa colocação que ele traz hoje, que existia lá a condição dos gentios sem Deus. E os irmãos sabem que gentios, assim, a grosso modo, gentios são aqueles que não professavam o judaísmo. E aí, quando esse povo chegava para ser recebidos na comunhão dos santos, havia aí um choque de realidade, né? Havia um choque de realidade. Olhando aí o tópico 1, primeira introdução na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Está aí no versículo de número 11. Os irmãos sabem que a civilização pós-diluviana, porque quando Noé sai da arca, sai Noé e sua família, certo, irmãos? Então, quem eram os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. A civilização que nós conhecemos hoje saiu daí. Esse é o tronco genético de toda a humanidade pós-diluviana. E nós sabemos e cremos que o dilúvio destruiu todo mundo, exceto quem está dentro da arca. E desses três troncos genéticos aí vem toda a civilização pós-diluviana. Deus então resolve criar um povo, certo? Ele chama quem? Abraão. E Abraão era descendente de Sem, Cã ou Jafé? Quem lembra? Saber vocês sabem, não sei se lembram. Sem, Cã e Jafé. Abraão era um camita, ele era um semita, ou ele era um jafetista? Hã? Descendente de Sem. Então está correta a resposta, né? Ele era um semita. Então, do meio da descendência de Sem, Deus chama Abraão. E aí a gente vai estudar direitinho essa descendência, que é a descendência de Cristo. Que de Abraão veio Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó, José, Judá, tribo de Judá, e assim por diante até chegar em Jesus. Então veio da linhagem de Sem. Tudo bem até aqui, irmãos? Agora, se de Abraão veio os hebreus, de Abraão veio os judeus, né? Depende de como você quer chamar. Os demais são o quê? Se Abraão é o pai dos hebreus, é o
pai da fé, é o pai dos judeus, né? Os demais são o quê? Eles são gentios. Então todo aquele que não é judeu de sangue, né? Ou prosélitos são aqueles que eram convertidos ao judaísmo, né? Mas que de sangue também era gentio. Então, exceto Abraão e seus descendentes, que eram de sangue judeu, hebreu, os demais eram gentios. E aí, irmão, vocês sabem como é que é família, né? Aí virou quase que uma guerra aí entre eles, né? E isso vai ter reflexo por toda a história, inclusive dentro da comunidade cristã. Então os gentios saem desses 3 troncos genéticos, a civilização, dentre elas os semitas, da onde vem Abraão e da onde também vem o Salvador Jesus, nosso Senhor. E aí surge uma pergunta: a promessa era restrita a Israel ou era a todo mundo? Para Israel, né? Pois é. E se eu disser para vocês que não? Será que vocês concordariam comigo? A promessa foi feita a Abraão, certo? Mas resumia a Abraão? Ficava restrito aos descendentes de Sem? A família de Sem? Peguem a sua Bíblia, abram. E aí, geralmente a gente vai lá para o Novo Testamento para fundamentar isso, né? Que o Evangelho é pregado para todo mundo, Jesus veio, quebrou todas as barreiras, né? E acho que é por aí mesmo. Olha, esse Evangelho será pregado a toda a gente. Pois é, então não, é isso mesmo. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai recorrer ao Novo Testamento para explicar isso, né? Porque Deus é universal, Ele faz acepção de pessoas e tal. Eu acho que é para toda a gente, porque Abraão, Deus falou que ele ia fazer ele pai de uma grande nação. Pois é, então abra lá, vamos ler Gênesis 12. Acharam aí? Gênesis 12. Quem pode ler aí? 1, 2 e 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha o detalhe aí, ó. Em ti serão benditas só os semitas. Não, serão benditas todas as famílias da terra. É um detalhe assim sensível, porque isso vai desencadear nas bênçãos prometidas. E aí então, como os irmãos sabem, a história se desenrola sempre com essa cisão, com essa divisão: judeu, gentil, judeu, gentil, judeu e gentil. Isso vai desencadear lá quando Jesus veio. Porque quando Jesus veio, ele encontrou um ambiente assim muito difícil, muito difícil. Hoje a gente até brinca na polarização da política, né? O Brasil está dividido, como foi lá nas eleições de 2018. No momento também percebeu que isso aí não foi curado, né? Isso aí está aí dentro do povo. E tá essa polarização, o povo está dividido. Então é mais ou menos por aí o ambiente que Jesus encontrou quando ele chegou.
povo dividido. Ó, judeu, promessa de Abraão para você. Não é judeu, sinto muito, mas você nasceu, seu sangue não é bom não, viu? Então, você para lá e nós para cá. Tem sangue azul, né? Hã? Tem sangue azul. Não tem sangue azul, né? Não tem sangue azul. Então, vocês para lá e nós para cá. Diz a história, irmãos, que um judeu não poderia nem assistir o parto de um gentil. Também não poderia haver casamento entre judeu e gentil, gentia. Ele era banido da comunidade, ele era expulso. Vocês se lembram daquele texto de, acho que é Marcos capítulo 7? Vamos ver se é isso. Peguem lá, por favor, Marcos. A tradição dos ancianos é a tradição dos ancianos que eles tinham que, quando saíam, iam ao mercado, eles teriam que fazer todo aquele ritual de purificação, lavar as mãos, lavar os pés, enfim, tomar um banho logo, né? Tomar um banho logo, porque eles conservavam a tradição e dentre outras coisas, eles temiam ter passado perto de um samaritano, de um gentil. Então você vê como que era forte esse negócio, como que isso aí era essa divisão era muito grande. Vocês lembram lá do texto de João 4, quando Jesus vai falar com a samaritana? Vocês lembram daquela expressão lá, né? Que os judeus não falavam com o samaritano. Claro que aí tem uma pimenta a mais aí, que foi a divisão dos reinos lá nos tempos de Roboão. Então Samaria ficou capital do norte e Jerusalém capital de Judá. E ali intensificou mais ainda essa rixa, judeus e samaritanos. Então, meus queridos, se você não tivesse o sangue azul, você estava aquém da promessa, você não tinha promessa sobre a sua vida. Só que a promessa de Deus a Abraão era para todas as famílias. Paulo explica isso muito bem depois aos Romanos, que Abraão, como pai da fé, foi justificado pela fé e não pelas obras, e todos quantos pela fé creem em Jesus são inseridos na família de Deus. E para mudar essa cultura, os irmãos sabem que não muda a cultura assim tão fácil, né? Até mesmo entre nós, a gente tem muito daquilo. Não, eu aprendi assim, né? Lá atrás me ensinou dessa maneira. Mas a pergunta tem que ser feita é a forma bíblica? É bíblico isso? Se é bíblico, para sempre. Doutrina não muda, mas costumes mudam. Então, tinha aí essa cisão, essa questão de gentios e judeus. Um outro detalhe, abram em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. No versículo de número 15. Quem achar aí pode ler, por favor. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Desculpa, eu falei errado. É Mateus 23. Me perdoe, irmão. E o versículo 15.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam um filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Então tinha aí essa possibilidade de conversão ao judaísmo, que aí no texto chama de prosélitos, que eram os convertidos ao judaísmo. E essa conversão aí era bem estreita, viu? Camarada, não, ok, quero virar aí judeu, mas passava por um crivo assim, mas bem rígido, bem rígido. Mas havia essa possibilidade de conversão de um gentil para o judaísmo. Então por isso chama aí de prosélitos. Mas aí, irmãos, vem a graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os homens e fazendo não mais a cisão, não dividindo, mas unindo. E essa união, ela é possível, ela é realizada através da igreja. Então, por isso que essa carta aqui ela é muito singular, ela é muito especial, porque ela consegue, essa doutrina consegue unificar gentios com judeus. Negócio difícil, hein? Negócio difícil, mas o evangelho é poderoso para fazer isso. Então, em suma, dentro dos ritos das leis cerimoniais existia um deles, que era a circuncisão. Quem era judeu era circuncidado, quem não era judeu não era circuncidado. Então por isso, é em razão disso a expressão incircunciso. Vocês lembram lá? Abram lá 1 Samuel capítulo 16, acho que é 16, quando o Davi luta com o rapaz lá, o Golias. Eu acho que é 16. É 17, né? Quando Davi fica indignado lá e chama o filisteu de incircunciso, e é um desses versos do capítulo 17 aí. Se alguém achar depois, é só sinalizar e pode, por favor, fazer a leitura. É um desses versos aí do capítulo 17. E Davi então ficou indignado, né? Ficou indignado, falou: quem é este incircunciso que está desafiando o povo de Deus, desafiando o Israel de Deus? Então ele se propõe a lutar e a vencer aquele gigante. E por que incircunciso? É dentro desse conceito aí, né? Porque era gentio e gentio não se circuncidava. Mas o que era de fato circuncisão? Está aí na revista o conceito no tópico 1. Tópico 1 aí da revista diz o seguinte: 1 circuncisão 26, pode ler, pastor. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a sua afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, quem é este incircunciso? Quem é esse que não é circuncidado, né? Quem é este que não é israelita?
Quem é esse que não é hebreu? Quem é esse que é inimigo do povo de Deus? Né? Então, por que incircunciso? Além de todos esses adjetivos ruins aí, também porque ele não era um israelita e portanto não era circuncidado. E o que era circuncisão? Tá aí, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Era tido, mas não é que era excluído, era tido como excluído. As pessoas interpretavam assim. E a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Vocês lembram lá de Timóteo, quando Paulo converteu Timóteo, pregou e houve a conversão de Timóteo? Lá em Atos está escrito que Paulo circuncidou Timóteo, mesmo entendendo doutrinariamente que não precisava, por causa dos judeus. Então era bem possível Timóteo pregar e o povo não receber, porque ele não era circuncidado. Ele ia levar Timóteo com ele, né? Isso. Aí ele... Vamos circuncidar esse menino aqui logo para não ter nenhum problema aí de rejeição. Então, circuncisão era esse procedimento. Mas assim, posso? Pode. De acordo com a lição, a circuncisão era recomendada no 8º dia. Então, pode você tá da lei. Como? A circuncisão era para ser realizada no 8º dia, não é isso? Sim. De acordo com a lição aqui. Então ele ignorou a lei, circuncidando Timóteo de adulto, não é isso? Não ignorou, porque era no 8º dia para os nascidos em Israel ou estrangeiros comprados. Então, no momento da conversão de um gentio para o judaísmo, em tese aí ele era circuncidado também. Então tinha esses momentos que distinguia aí os nascidos de Israel no 8º dia. Eu acho que for bem, Jesus foi levado para ser circuncidado no 8º dia, mas é como o pastor assim falou, bebê, recém-nascido, 8º dia. Então os nascidos israelitas, propriamente dito, 8º dia. E os demais, quando houvesse ou a conversão, né, que isso era possível, ou no caso de estrangeiros, quando eram comprados como escravos. Então existia essa... Então um senhor de escravo lá comprava um estrangeiro. Ele sendo judeu, circuncidava ele. Então, e esse sinal aí era o que distinguia externamente, conforme está aí, de que aquele pertencia ao povo da aliança, de que aquele ali estava debaixo aí da promessa. E a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então aí era um ritual, estava por escrito na lei, e que distinguia um judeu de um gentio. Tem um tópico, o item 2 do 1, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras eram fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, ao povo de Deus. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Pensou um negócio desse, mano? Hoje as pessoas rejeitam umas às outras por outros sinais, né? Então, por dinheiro, como a gente fala, os santos às vezes não se batem, né? Santos não se bate e não fica a cara dele. Então já dá Oposição social também, escolaridade, um monte de coisa aí que afastam as pessoas uma das outras, né? E aqui, irmãos, o problema era essa tal um dos problemas era essa tal da circuncisão. E a igreja enfrentou
no início assim muitos problemas com isso. Inclusive os próprios apóstolos tinham esse conceito. Porque os irmãos sabem que se olha a maquete de Atos dos Apóstolos, se olhar o desenho de Atos dos Apóstolos, quem foi que de fato foi pregar para gentil? Paulo. Pedro pregou, meio na marra, mas pregou. Mas ele pregava um jeito, né? Mas que ele não queria. Vocês fazem o que eu faço, mas eu não faço o que vocês fazem. Pois é, quando você olha, por exemplo, a conversão lá de Cornélio, acho que ele citou aqui. Pega em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro acho que é o mais complicado. Né? O Pedro era afastando. Ele colocava um jugo sobre as pessoas e muitas vezes eles... É o centurião Cornélio, lembra dele? E apareceu uma visão para Pedro, né? Vocês lembram? E na visão tinha um lençol com um monte de animais impuros. Lembram disso? E o Pedro ficou assim, né? Que é isso, né? E Deus estava dizendo para ele: não faça acepção de pessoas, Pedro. Era para ele matar e comer, né? Mata e come. Não, Toma alguma? come isso nada. Vou comer isso não, isso é impuro. Mata, come, Pedro. Olha só, irmãos, onde Jesus foi encontrar uma... Mexer, né? Onde Jesus foi mexer, irmão? Jesus mexeu numa parte sensível de Pedro. Parte sensível. Turrão, né? Turrão. E nós também somos, né? Vamos falar a verdade aqui. A gente de vez em quando também tem uma Quando a pessoa fica bronqueada, obstáculos aí difíceis de serem transportados, de nós mudarmos, tem né? uns que é fácil perceber só pela face. Só pela Porque muda o semblante, mas assim. Muda o semblante. Você ri, você tem um gesto. Quando você tá meio cabrinhado com alguém, seu semblante muda, sua cara fecha. Entendeu? Sim. Então, irmãos, aí o que acontece? Pedro obedeceu, foi pregar para o Cornélio. Só que daí depois, o que aconteceu com ele? Ele teve que se justificar perante os demais irmãos, porque ele batizou Cornélio. Então, olha só, ele não queria ir. Depois Jesus deu uma visão para ele. Ele foi, pregou para Cornélio. E tem até alguns que falam que esse tipo de resultado era um resultado que ele não queria. Eu vou pregar, mas tomara que isso não se converta. Mais ou menos por aí. É igual o profeta Jonas lá. O profeta Jonas pregou, mas tomara que morra tudo. Bicho deitou depois da morte. É isso mesmo. É isso aí. Jonas apanhou muito pra ir, né? Apanhou. Pedro vai ficar, você manda ele, não vou. Aí você pega com 5 horas lá, aí vai chorando. É que nem Mas que você tá... É que nem aquele ditado assim, o pastor fala: não, vamos evangelizar domingo. Pois só para eu vou ir, mas não tá querendo ir. Mais ou menos por aí. Eu vou ir só para... Bom, Pedro pregou, o homem se converteu e mais do que isso, irmão, foi batizado. E agora para explicar isso, olha aí Atos 11. Todo mundo falando inglês, né? Olha aí Atos 11 e o versículo 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão,
vi um vaso como de um grande lençol que descia dos céus e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves dos céus. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Excedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, que é Cornélio. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual lhe dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havermos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Que lição, irmão? Que lição. Não, vou pregar não. Vai. Não, mas eles não são circuncidados. Não. Prega para eles também. Aí Pedro foi pregar, e depois de pregar e batizar o homem, ainda teve que se explicar na convenção lá, né? Tô brincando, convenção não. Se explicar perante os irmãos. Ei, Pedro, negócio é esse aí. Você foi lá comeu e bebeu com incircunciso. Aí Pedro teve que contar toda a história para eles. E aí, conforme diz o texto, aí os ânimos se apaziguaram. A notícia correu longe, né? Hã? A notícia correu longe. Vai longe isso daí, irmão. Porque eles ficaram sabendo que Pedro tinha ido lá. Com certeza. Então os ânimos se apaziguaram. Mas será que resolveu totalmente? Nós vamos ver isso aí mais adiante em reflexos na igreja posterior. Então, na igreja de Éfeso tinha também coisas do tipo. E hoje, talvez não no mesmo conceito, não pelo mesmo problema propriamente dito, mas temos outros problemas que nos impedem às vezes de receber pessoas, seja por isso, seja por aquilo, seja por qualquer razão. E a ideia da igreja, a ideia da igreja é uma ideia de unificação, é uma ideia de unidade, e unidade não sabe o que é mais do que união. União é estarmos todos juntos. Tudo bem que agora não está podendo muito, né? Distanciamento aí social nos impede de estarmos unidos fisicamente. Mas a ideia de unidade, união é estarmos juntos, e unidos é juntos e misturados. Já ouviram isso, né? Então eu li certa feita uma colocação muito interessante, que dizia o seguinte: você imagine 10 batatas juntas. 10 batatas juntas. Elas estão ali juntas umas das outras, elas estão unidas. Posteriormente, quando essa batata é descascada e colocada numa panela, cozinhada e depois amassada, é um purê, né? Um purê, dá para distinguir uma da outra? Então, quando elas estão unidas, você pode até ver que uma é maior que a outra. Então, quando você põe tudo dentro de um saco, por exemplo, essa é um pouquinho maior, essa é assim, essa é assada. Você vê, né? Está unida, estão juntas, mas é perceptível as diferenças. Mas agora, na unidade, é junto e misturado. Você não sabe mais o que
que é o quê? Então essa é a ideia da igreja. Assim, essa passagem de Atos aí, Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus, né? Sim. Aí Deus fez isso mais com o caso de Cornélio, para salvar a família dele, a casa dele, ou porque Deus queria dar uma lição para Pedro? Acho que as duas coisas, né? Né? E aqui tem mais outra coisa que eu ia falar, mas já dá para adiantar aqui. Aqui, Atos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, essas três conversões que houveram aí do Paulo no caminho de Damasco, do centurião de Cornélio, é 9, né? Paulo, é 8, desculpa, capítulo 8, que é o eunuco, o etíope, o capítulo 9, que é Paulo, e o capítulo 10, que é o Cornélio. Esses três, adivinha de quem eles são descendentes? Vocês fazem ideia ou não? Sem, Cã e Jafé. Olha como Deus é maravilhoso, né? Então, serão benditas todas as famílias da terra. E no nascimento da igreja, Deus mira o etíope, que era descendente de Cã, Deus mira o Paulo, que era descendente de Sem, e Deus mira o Cornélio, que era descendente de Jafé. Não é maravilhoso isso, irmãos? É como Deus é grande. Então a mensagem de Deus não muda. Passa os anos, passa o tempo, as promessas de Deus não mudam. Abraão, serão benditas todas as famílias. Mas tinham três troncos genéticos. Muitas das vezes, antes das pessoas existir e ser gerado no governo, eu já sabia tudinho. Já tem um plano, está tudo mapeado. Meu Deus. Está tudo mapeado. Então mais tarde, quando a igreja é fundada, Atos 2, a inauguração da igreja, aí começa o evangelho. Olha a promessa de Deus se cumprindo aí, ó. Ela chega no descendente de Cã, de Sem e de Jafé. Então, além essa pergunta que você fez, eu penso que além de Deus dar uma liçãozinha para Pedro, ele também via a piedade de Cornélio, mas além de tudo tinha um plano de salvação. Porque para nós vamos ver, Cornélio ele jejuava, orava, né? Homem piedoso, né? Sim. Dos homens. Sim. Naquela época. Sim. Sim. Ele orava a Deus na esmola. Sim. E eu disse que o anjo aparece para ele passar, suas orações foram ouvidas, né? Pois é. Então, além dessa questão pessoal propriamente dita, tem aí o plano da salvação. Porque ele não era crente ainda, não era sério, cristão, né? Ou era titulado, né? Mas existe, né? É bem possível, dependendo da... Pessoas que não servem a Deus, mas têm essa vida piedosa, né? Formação, né? O berço. Porque há muitas pessoas que não... é o catolicismo? Essas pessoas que é católica, assim? Pode ser. Tem muitos católicos piedosos. Porque eu falei pro irmão, acho que Cornélio era católico. O irmão ficou bravo comigo. Não, ele foi salvo, né? Ele aceitou Cristo depois, né? Salvo, batizado. Depois ele recebeu a Cristo, né? Depois da pregação de Pedro, ele aceitou Jesus, né? É que não tinha catolicismo na época. E recebeu até o batismo. Foi salvo. Ele e a família e os vizinhos, né? Assim. E ele e a família e os vizinhos, né? Ele chamou os parentes. De qualquer forma tem que ser salvo. Não. De qualquer forma tem que ser salvo. Não, Ele foi salvo, Não, né? eu falo assim, mesmo essa pessoa sendo piedosa. Tem pessoas ser salvas, assim? Sim. Não, essa pessoa que é piedosa, se Não. não aceitar Cristo. Então, porque às vezes a piedade é o que nós discutimos na aula passada. Às vezes a piedade ela é fazendo para ser, certo? Então tem muita gente que é boa, mas porque ele acha que sendo bom ele vai ser salvo. E é o contrário, né? Se salva para se tornar bom. Então as obras aqui é consequência da salvação, da fé, e não o contrário. Por acaso, assim, por exemplo, se um católico praticante que vai à missa, que faz tudo certinho, né? Piedoso, ora, jejua, dá esmola, tudo. Se ele não passar pelo crime de Cristo, ele não vai ser salvo? Não. Fora de Cristo, sem chance nenhuma de salvação. Entende? Então, eu falei pro irmão que Cornélio tipificava um católico, meu irmão, não, você é louco, irmão. Era um religioso, né? Eu não sabia como. Era um religioso, né? A pergunta, né? Irmão, Até porque, irmão, vamos ser bem francos. Se o homem já fosse salvo, por que não Jesus precisava usa Pedro ir lá, né? Então, é muito simples essa.
Apesar que eu não sei se ele adorava imagem, né? Eu sei que ele adorava a Deus, né? Ele exaltava a Deus, né? A Bíblia fala que ele era piedoso, mas a questão salvífica mesmo, só Jesus para olhar o coração e ver se você é salvo ou não. Nesse caso dá para saber que ele não era, porque Pedro precisou ir lá e pregar para ele. Então, Jesus se torna a porta, né? A única porta. É a única, não tem jeito. Pela janela, não dá. O que eu acho mais lindo nesse texto é que não foi só ele, foi a família e os vizinhos, né, que mandou chamar, né? Sim. Interessante que todos estavam sentados no mesmo lugar, ouvindo a pregação, a palavra, e foram batizados. Hoje não, vem aqui, irmão, põe a mão, fala no ouvido, e a pessoa não é batizada. Isso que eu não entendo. E quando o irmão falou, mais um, aí mais outro, depois no outro dia, não, vamos ali, estou desanimado. São os movimentos, né? Porque se você percebe, eu defendo uma tese que esse derramar do Espírito Santo na vida do cristão atualmente, ele tem o mesmo conceito bíblico aqui de Atos. É para aquecer o coração aí, para essa pessoa. Por que o povo foi cheio do Espírito Santo? Para propagar o Evangelho. Então, não era para fazer exibições, né? Mostrar, opa, tá cheio, tá transbordando, tem que levar aí água aos sedentos, levar o Evangelho a outras pessoas. Sim, se não se arrepende. Tem muita gente que fala que não é, mas eu digo que é porque se Jesus, aquele ladrão, né, pediu perdão para ele, foi pregar na cruz junto com ele, tinha o bem e o mal, né? Pediu perdão para o Senhor, falou, hoje mesmo estarás comigo para ir. Então, eu creio que essas pessoas são salvas, se arrepender na última hora. Não, mesmo que não tiver ninguém ali. Não, é possível sim, é possível. Mas mesmo que não tiver ninguém ali para fazer o apelo, pregar para ele, mas se ele de coração ali pedir perdão para Deus, perante ele e Deus, né? O Senhor Jesus, ele também é salvo, né? Sim, porque, veja bem, para ele pedir perdão para Deus, para ele ter arrependimento, ele tem que conhecer o Evangelho. Alguém pregou antes. Mas alguém já pregou antes. Aquilo ali ficou no coração. Então, se houver de fato arrependimento, quem sou eu para dizer que não é salvo? Sozinho ali, né? Ele e Deus ali, se ele pedir perdão, ele é salvo, né? E partir, né? Acho que é por aí, sim. Eu penso dessa maneira aí. Claro que essa questão de salvação, ela é sensível, né? A gente olha pelo visor bíblico, a maneira como que a Bíblia coloca a salvação. Agora, eu olhar e dizer foi ou não foi, eu não tenho autoridade para isso, né? Mas olhando a situação, é possível, porque a Bíblia informa de casos. Nos últimos minutos de vida, se arrepender de coração entre ele e Deus, se arrepender de coração e pedir perdão, né? Eu creio que o Senhor, né? Sim. Então, se houver arrependimento, por que Judas não foi salvo? Porque não houve arrependimento. Mas ele ficou. Não, o Judas, o que houve no Judas foi remorso e não arrependimento. São coisas distintas. Ele até se arrependeu, deu uma moeda lá, mas tinha que se arrepender para Jesus, não para o Então, né? Eu não sei sinceramente se ele de fato se arrependeu, né? Ali é remorso, né? Remorso. A Bíblia fala isso assim, ele se arrependeu e foi lá. É o termo, né? O termo, mas o conceito ali é remorso. Mas também tem uma teoria também, que eu já ouvi assim, de pessoas que estão no leito, ele está ali consciente, não está ali. Não, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ele morre, mas não aceita. Não, tem. Eu já. Tem. Não aceito, não quero. E vai Nossa, embora e não de aceita. jeito nenhum, eu fiquei sabendo. E muitas vezes até ouviu já. Te fez a parte, né? Na verdade. Então, irmãos, gentil e judeu, então havia separação, e Paulo disserta aqui então que em Cristo todos passam a ser um. Não existe mais
dois povos, é um povo, é a igreja. Então o judeu hoje que recebe, que reconhece que Jesus já veio, que morreu para salvar o mundo, ele deixa de ser judeu, espiritualmente falando, né? Ele passa a ser integrante da igreja. Então não é mais dois povos, é um único povo. É um único povo. E povo esse que a circuncisão não é mais externa, não é mais física, ela é no coração. Então é uma mudança aí drástica, né? Sensível. É aquilo que Jesus disse: o que o homem, a boca fala do que o coração está cheio. Então se a mudança acontecer internamente, ela vai ter reflexo no externo. Quando Paulo diz lá em Tessalonicenses: seja o vosso espírito, alma e corpo santificados, olha a sequência, plenamente, olha a sequência lógica. Primeiro espiritual, o homem interior, para depois o exterior. Então a lei ela via por fora. A lei de Moisés, que a gente chama, a lei de Deus, mas lei de Moisés, ela enxergava o externo. Mas a lei de Cristo, o Evangelho, ela é interno. Então a lei externa mandava circuncidar externamente, e a lei de Cristo circuncida internamente. Então por isso que aí é a circuncisão do coração. Do coração. Lembra do que a Bíblia diz? Se tem uma coisa que você precisa guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então é interno, precisa ser a transformação interna. Sendo transformado interno, automaticamente isso vai ser visível nas suas ações. Certo, irmãos? É por isso que note que dá a entender que Deus não quer só o coração, né? Ele quer a alma, o espírito e o corpo, né? Tudo, né? Tem uma pessoa que fala: não, Deus quer só o coração. É o pacote, né? E interessante que para Deus até o nosso corpo é importante. Com certeza, com Por isso certeza. que quando houver um arrebatamento, se nós tivermos vida, que nosso corpo será transformado, né? Não abrir e piscar de olho. Então quer dizer que nosso corpo tem que estar, o nosso tem que estar consagrado. Isso é igual o pacote, né, irmão? Vocês que viajam bastante, quando vocês vão comprar uma viagem aí, um pacote. Oh, não quero isso aqui, não. Pacote, fechado. Então, é espírito, alma e corpo. Não tem como desassociar E esse uma pacote coisa. tem direito de todos os benefícios da vida. Sim. Então, circuncisão não é mais externa, ela é interna, é no coração. O tópico 2, ele trata aí do estranhos ao concerto da promessa. Então, por serem gentios, eles não estavam debaixo da promessa. Por quê? Porque eles tinham uma vida sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel, e eles estavam, em terceiro, alienados aos pactos da promessa. Então vocês lembram a Bíblia fala de, acho que pelo menos 4 pactos, né? Pacto com Abraão, o pacto do Sinai, o pacto de Davi. Não, de Davi. Tem um outro aí que eu vou lembrar, já eu falo para vocês. E o gentio estava tecnicamente fora dessas promessas. Mas agora, com o Evangelho, com a vinda, com a igreja, essas promessas repousam sobre a igreja. Seja ele gentio ou judeu, quando ele é recebido na igreja. E aí nós sabemos, para ser recebido na igreja, estou falando igreja, denominação igreja institucional, estou falando igreja corpo espiritual, tá? Corpo espiritual. Então este que estava sem Cristo, sem vida, sem esperança, sem promessa, quando ele adentra aos portões da igreja espiritual, quando ele é inserido na igreja, na comunidade cristã, ele passa a ser participante das promessas. Então não há salvação fora de Cristo, como o pastor aqui bem disse. Ele é a porta para entrar, não tem janela, é a porta.
Não tem como entrar de outro jeito. E também não é possível dizer, principalmente na nossa era, de estar inserido ou debaixo das promessas fora da igreja. De novo, estou falando de igreja, placa institucional, falando de igreja, corpo espiritual, tá? E esses gentios, e o que acontece? Então esse povo chegou lá na igreja e tal, aí Paulo falou: ó, deixa eu lembrar um negócio para vocês aí. Ô gentios, vocês que eram gentios, vocês lembram, né? Aí eu acho que nós lemos aí, ó: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo éreis gentios na carne, ou seja, vocês não eram circuncidados, e vocês eram chamados de incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão. Então, ó gentios, vocês eram incircuncisos, enquanto os judeus eram circuncisos, eram circuncidados. E esse procedimento era feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejam que aqui que quando diz que eles eram sem Deus, não quer dizer que eles não acreditavam em nenhuma divindade. Os éfesos, eles acreditavam num punhado de tranqueira, menos no Deus verdadeiro. Ah, irmão, mas não tem, tá lá em Atos, acho que é Atos 17. Abram lá, por favor, quando Paulo foi pregar lá, quando aquela igreja foi fundada. Atos, Dos deuses desconhecidos. lá em Atenas, né? É Atos capítulo 19. Olha o que tinha lá. Tinha magia negra, tinha um monte de tranqueira. Atos 19. Tinha mágica também. Tinha. Atos 19 e 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de pratas. Olha aí o versículo 24. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, os quais, havendo ajuntados com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Então eram comerciantes dessas coisas aí. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo que tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Então eles acreditavam, eles tinham divindades lá, mas não era do Deus verdadeiro, do Deus criador dos céus e da terra. Então está dizendo, vocês não tinham esperança neste mundo e nem também no porvir. E por que isso era importante, né, irmãos? Para de vez em quando, até nós, de vez em quando é bom o senhor puxar a orelha da gente, né? Ou a de vocês não precisa, porque a minha precisa. Porque a gente tem um negócio, dá uma amnésia, a gente esquece tanta coisa, né? A gente esquece das coisas, do que era, do que vivia, como vivia. Então, por exemplo, hoje você tem uma condição de vida diferente de 10 anos atrás, certo, irmãos? De certa maneira a gente melhorou, todos nós, de alguma maneira a gente melhorou. E de vez em quando dá um esquecimento disso, você não lembra mais. Ah, Jesus curou há 10 anos atrás você de uma enfermidade, e aí 10 anos depois você nem lembra.
Então o Paulo está exortando os gentios aqui, ó, não esquece não, viu? Vocês eram gentios, vocês eram incircuncisos, portanto vocês estavam fora da comunidade de Israel, vocês estavam separados da comunidade, né? Vocês tinham uma vida sem Cristo e vocês eram desprovidos de esperança. Muitas vezes também a gente esquece de ser crente quando está no meio do ímpio. A identidade. Sim. Você conversar sobre Deus, você começa a começar os assuntos que tem da crença. Você acaba até esquecendo que é evangelho. Então, irmãos, como eu sempre digo para os irmãos, não há nada novo debaixo do céu, né? Esse comportamento que nós temos de vez em quando, de tubiar, esse negócio de esquecer, por isso que de vez em quando o maná vem mais forte, né? Mas quando Jesus pega a gente pelas orelhas, assim, no bom sentido, e você está esquecendo, hein? Tem um texto que ele dança uma sol, né? Esquece não. E essa admoestação que é nesse sentido. Vocês eram gentios, fora da comunidade de Israel, vocês eram sem Cristo, diferentemente de agora, portanto agora vocês têm promessa. Enfim, são coisas que a gente não pode esquecer. Diga, Jackson. Ele fala para o aleijado, ele leva totalmente para lembrar de onde que veio, né? Pode ser. E também queria saber também Josué, livro de Josué, né? Que quando o versículo 1 e o versículo 2, né? Deus queria lembrar Josué de onde que ele veio para quando ele herdar essa terra prometida, para ele não esquecer. Também pode ser o caso de Paulo, alguns entendem, lembra do espinho na carne dele? Ele tinha uma doença lá, que ninguém sabe o que é aquela doença lá, tá? Não é física, não é uma discussão, mas de fato a gente não sabe o que era aquele espinho na carne. E vocês lembram por que tinha aquele espinho lá? Ele mesmo disse, para evitar soberba. Então tem coisas que vêm, irmãos, às vezes Deus nos corrige com uma palavra, com um ensinamento, e às vezes ele precisa apertar um pouquinho mais, né? Precisa deixar alguma marquinha aí em você e em mim, para que essa soberba aí não tome o nosso coração. Então, são as maneiras que Deus lida com o seu povo. Então a exortação aqui para esses prosélitos, para esses que foram convertidos aí no caso ao cristianismo, era para que eles se lembrassem, antes vocês eram incircuncisos, enquanto os judeus eram circuncisos. Isto era feito pelas mãos dos homens. Agora vocês estão debaixo das promessas. Agora a circuncisão é no coração. Deus muda o coração. Mudando o coração, vocês são filhos da promessa. Se são filhos, também são herdeiros. Então é nesse sentido aí a ideia dessa lição de hoje, para que eles lembrassem do que eram e do que eles estavam sendo naquele momento. Na lição, na revista aí, na leitura bíblica em classe de Romanos, diz: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da incircuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Em outras palavras, olha, a fé é maior do que a lei, a graça é maior do que a lei, a promessa não é pela lei, a promessa é pela graça. Então a graça é suficientemente capaz de unir. E a lei faz o que? A lei divide. Eu tenho uma lei, certo, irmãos? E a lei diz: não mata. Aí se o camarada mata, o que tem que fazer com ele? Prender. Então fica preso ou fica solto? Divisão.
Mas o que a graça faz? Ela une, ela modifica, ela circuncida o coração daquele. Mesmo que o cara matou, se arrepender, a graça alcança. André, assim, também tem uma passagem lá de Zaqueu, né? É 19:9, quando Jesus fala: hoje veio a salvação, que tu és filho de Abraão, né? Sim. Zaqueu, que todo mundo murmurava quando Jesus foi repousar na casa dele, falava que ele era pecador, que ele era publicano, não merecia, né? Aí Jesus veio para salvar essas pessoas, né? E além de tudo, ele era publicano, né? E ele, o que ele fazia? Ele cumpria as ordens de Roma. Ele era um funcionário de Roma. E o que esse funcionário de Roma fazia? Cobrava impostos do povo. Então, coitado, trabalhava o dia inteiro, chegava no final do dia, um exemplo, né? Assim, bem, dá o dinheiro de Roma aí, dá a parcela de Roma aí. É igual o nosso imposto de renda aí, né? Você trabalha o mês todo, no final lá tem uma porção para o fisco, para o Estado. E o povo não gostava do publicano de jeito nenhum, não gostava do Zaqueu. E além de tudo, né? Não dá para ter certeza pelo texto se ele era ladrãozinho, não. Ele fala: se eu defraudei alguém, então dá uma condição aí. Tudo indica. A Bíblia fala que ele era rico já. Então, tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Mas os publicanos eram mal vistos, né? E o povo não gostava. Mas aí a graça, ela é tão maravilhosa que ela consegue fazer aí essa junção. Que no final das contas todo mundo é pecador, né? Assim, Zaqueu era judeu? Zaqueu era judeu? Não sei, preciso olhar, não lembro de cabeça. Se o texto lá tá bem claro, precisa olhar, porque eu não lembro, sinceramente não lembro, preciso olhar. Publicano, mas depende, aí tem que olhar a raiz, a questão genética aí. Irmãos, era isto em síntese. Conclusão do outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conselho da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Então, nós que éramos gentios fomos reconciliados com Deus e fomos ingressados na família de Deus. Somos diferentes entre si? Sim, mas espiritualmente estamos unidos e reunidos e unidos em um só corpo. A diferença é que um é o rim, o outro é o coração, o outro é o braço, o outro é a unha e assim por diante. Estão todos dentro do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça desse corpo. Amém, meus irmãos? Obrigado pela paciência e que Deus abençoe a todos vocês grandissimamente. Também agradecemos aos internautas, os irmãos e amigos que acompanharam aí pelo nosso canal no Facebook. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, vai fazer alguma... Assim, o texto diz que Zaqueu era judeu, já Deus publicanos. Então tá aí. Tá no próprio texto? Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Agradecemos aí por esse ensinamento maravilhoso, porque hoje nós somos circuncidados, não na carne, não a circuncisão feita por mãos humanas, né? Mas a circuncisão feita no Espírito. A aula foi muito boa. Que Deus abençoe grandiosamente aí a vida de Nasci, que tem exposto tão bem aí as verdades do Evangelho,
para nossas vidas, que serve para o nosso crescimento espiritual. Isso é muito bom. Glória a Deus pela vida dele. E hoje nós estamos num dia especial, né, também, que é o Dia das Mães. Vamos orar pelas mães, todas as mães, as que estão aqui e aquelas que nos assistem, né? Ao final vamos orar pelas mães. Também vamos orar aqui pelo Tiago. O Tiago peguei o papel errado. Vamos orar pelo Tiago e estou procurando, não estou achando. Pelo Tiago e pela Miriana, é isso? Glória a Deus. Na verdade são esses avisos. Hoje nós temos nosso culto à tarde, à noite, culto de missões. Aqui vai ser um culto muito bom. Você que está nos assistindo, venha para o culto. Ontem ali na sede também foi maravilhoso. Olha, eu fiquei assim orgulhoso dessa igreja, viu? Poxa, glória a Deus, hein? A gente vê os esforços dos irmãos ali. A gente não está para medir força com ninguém, porque o evangelho não é isso. Opa, nós somos demais, não é isso. Mas foi assim muito bom. Tenho a certeza que o pastor Eliseu, ele está observando isso assim, está também orgulhoso da igreja. Quem não fica orgulhoso, né, Darcy? A gente se alegra, né? Porque a gente está vendo assim que a fé dos irmãos está superando as dificuldades, superando os obstáculos aí que é a doença. Não essa pandemia, não que essa pandemia seja algo assim inofensível, não podemos falar isso aí de forma alguma, mas a nossa fé tem que estar acima desses problemas, tem que estar acima. Jesus nos chamou para pregar o evangelho em todos os tempos, e aqueles que estão de pé têm que ajudar os que estão tombados. É assim que funciona, né? Na guerra, o soldado que está combatendo, ele sempre está estendendo as mãos para o que cai ao lado, né? E ele aprende, quando você está no exército, você aprende a carregar no ombro o soldado. Você tem que carregar no ombro para, numa situação de guerra, você aprender a carregar seu colega. Então, esse é um dos exercícios no exército. Você tem que carregar aquele soldado que está caído, né? Tem que carregar. Quando você sai a campo ali, é um dos exercícios. E na igreja também é a mesma forma. Isso nós trazemos para o contexto da igreja. A igreja tem que estender as mãos para aqueles que estão caídos, orar, visitar, fortalecer com palavras. É o que os apóstolos faziam. A gente vê, por exemplo, na carta de Pedro, nas cartas dele, falando para os irmãos ali que estão dispersos, né, na Ásia, naquela região ali, para continuar firmes, que havia perseguição, mas que valia a pena. Por quê? O nosso tesouro não está aqui, nosso tesouro está no céu. Essa vida aqui é temporária. E então, só agradecer, porque o prêmio, na verdade, quem vos dará esse prêmio é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem uma coroa para cada um de nós. Ele tem um prêmio especial para cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor por este momento, orar ao Senhor pelo Dia das Mães e em seguida orar também pelos irmãos que estão com alguma dificuldade, assim, o Tiago, orar por ele, pela Miriam. Também vamos incluir o irmão Correia. Falei com o irmão Correia, ele ficou muito contente. Eu não sabia que o irmão Correia morava tão longe, rapaz. Mora muito longe. Olha só o esforço desse irmão. Vem lá da Zona Sul. Ele falou que você conhece lá, né, Milton? Falou pra gente. 3 quilômetros pra lá. Falou. Mora perto do Shopping Interlagos, né? Então, o cara vem de lá congregar. Então, orar por ele, também pelo Moisés e todos os irmãos que estão passando por alguma dificuldade aí na área de saúde, amém? E para que Deus proteja nossas casas. Irmãos, olha, quando Deus tirou o povo do Egito, o sinal do sangue ali, Deus ordenou que matasse ali um sacrifício e o sangue passasse na soleira da porta, né? E o espírito de morte então não passou na casa daquele povo ali, que era um povo marcado, né? E não vou falar disso aí, que isso é só para abordar aqui a questão da igreja. Vocês também são um povo marcado pelo sangue do Cordeiro. Então, em nome de Jesus, essa peste não vai entrar na casa de ninguém. Amém? Em
em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amadíssimo Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pelo momento, pelo presente, por essa escola dominical tão maravilhosa, pela palavra que, Senhor Deus, que nos trouxe ao coração, para que nós possamos crescer, ó Senhor Deus, na Tua presença. Também neste momento apresentamos todas as mães, Papai, todas elas, e hoje, Senhor Deus, sabemos que todos os dias é o dia das mães, mas hoje foi escolhido, Senhor Deus, para comemorar um dia especial para elas. Pois em nome de Jesus, ó Senhor Deus, que eu peço por todas as mães do Brasil, do mundo, e as mães que estão aqui na igreja, aquelas que nos assistem, Senhor Jesus, em nome de Jesus nós pedimos assim que dê alegria para as mães, proteja seus filhos, ó Senhor Deus, porque a alegria do filho, o bem-estar do filho é o bem-estar da mãe também, é a alegria da mãe. Por isso eu peço no nome de Jesus que abençoe as mães do Brasil, do mundo, Senhor Deus, da tua casa, em nome de Jesus. Neste momento também apresentamos aqui, Senhor Deus, pedimos pela vida e pela saúde do Tiago, da irmã Miriam, Deus querido, ó Papai eterno, pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor restaure o mais rápido possível, ó Senhor, o irmão Correia, abençoa a vida dele, da tua esposa, Papai do céu. Também pedimos assim pelo Moisés, Senhor Deus, pela irmã Ana, pela vida do pastor Eliseu, todos, ó Senhor Deus, todos aqueles que estão na tua direção, que estão debaixo de tuas mãos. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Os irmãos exigiram, então, a bênção apostólica. Que Deus